Meus irmãos, o pecado de apostasia, o que seria a palavra apostasia que a Bíblia ela faz menção em algumas passagens? Apostasia é o abandono da fé. A fé que nós aprendemos quando nos convertemos. Que Jesus cura, que Jesus ele salva, que Jesus ele veio para nos dar vida, veio para nos libertar do nosso pecado. Quando o indivíduo, o ser, a pessoa, ela começa a desacreditar disso, isso já é uma apostasia. Quando a pessoa ela não acredita mais nas passagens bíblicas, não acredita mais que Cristo veio à Terra, que Jesus nasceu de uma virgem por uma obra do Espírito Santo, isso é apostasia. E nós devemos tomar muito cuidado com a apostasia. Paulo disse lá em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você conversa com aquelas pessoas que não têm a mesma fé que você, e às vezes aquelas palavras que ela te diz começam a perturbar a tua fé. Tome cuidado para que isso não vire uma apostasia, para que você não se aparte de Deus, para que você não abandone a fé que você já recebeu de Deus. Porque quando nós passamos a crer que Jesus é o Salvador, irmãos, isso é um dom precioso. Isso é um dom precioso que poucas pessoas no mundo têm. E eu tenho uma palavra aqui para deixar, que está no livro de Hebreus capítulo 2, e no versículo 2, queria ler com vocês. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, aqui ele está falando dos anjos, porque da antiga aliança, quando na antiga aliança ela foi anunciada pelos anjos, né? Os anjos, eles eram os que mediavam entre os homens e Deus. Deus ele falou muito com os homens através de anjos, né? E deu a lei. E quem não cumpria aquela lei, ele era passível de uma punição. E receberam punições. Todos os que transgrediam a lei. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 3. E como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Olha só, se na lei que foi dada por intermédio de anjos, os homens recebiam uma punição por não cumprir, imagina agora, por uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Olha aí, irmãos, como vamos escapar de uma grande punição depois de uma salvação como é uma tão grande salvação, que se na lei que foi anunciada por anjos, os homens receberam castigos que não cumpriam, imagine agora, depois de receber a nova aliança por intermédio do próprio Deus, do próprio Senhor. A punição ela é maior, porque ela foi anunciada, a antiga aliança foi anunciada por intermédio de anjos, mas a nova aliança foi anunciada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então, meus irmãos, guardemos firmes o nosso coração nas palavras de Deus. Porque se antigamente as palavras que foram anunciadas por anjos, os homens eles zelavam por ela, e os que não guardavam ela eram punidos, muito mais agora, porque ela foi anunciada pelo próprio Senhor. Então, não devemos perder a fé nele. Nós não devemos se esquecer do que foi dito pelo Senhor. E com certeza, meus irmãos, para aqueles que não cumprirem as palavras que foram anunciadas pelo próprio Senhor, terão punições mais severas. Então guarde o seu coração da apostasia, e não deixe que a apostasia, a incredulidade, que a ignorância entre no coração. Guarde firme as palavras que foram ditas pelo Senhor.